A palavra de Jesus não tinha crédito para ninguém. Ninguém queria ouvir o que ele falava. Ninguém queria vê-lo. Todo mundo desprezava. E quantas vezes fomos desprezados? Não queriam ouvir o que nós tínhamos para falar. E não queriam nem nos ver. Quantas vezes fomos castigados por escolher o pecado? Mas ele não devia nada. Ele estava carregando a nossa absorção, o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa liberdade. Mesmo assim, não queríamos vê-lo e nem ouvi-lo. Ele nos fez justiça de Deus. Tirou a culpa e condenação da nossa vida. Ele levou sobre si toda a culpa, toda a acusação, toda a condenação no nosso lugar. Nós fomos absorvidos. Toda a culpa, todo o medo, toda a insegurança, toda a insatisfação, você não precisa aceitar, porque Jesus já fez isso por você. Aleluia. Todo o medo, toda a culpa, toda a acusação, o Senhor não precisa aceitar, porque Jesus já fez isso pelo Senhor. Toda culpa, todo medo, toda acusação, toda condenação, toda insegurança, você não precisa aceitar, porque Jesus já te livrou de tudo isso. Glória a Deus. Toda incerteza, toda falta de paz, toda consequência que pesa, falta de direcionamento, posicionamento, Aleluia. acusação, condenação, o Senhor não precisa aceitar, porque Ele já levou tudo naquele madeiro. Naquele madeiro, o Senhor pagou todas as nossas transgressões. Aleluia. Naquele madeiro, o Senhor nos absorveu de toda a condenação, de toda a ferramenta preparada pelo diabo para as nossas vidas, de toda a artimanha do inimigo para nos destruir, porque somos a imagem e semelhança do Senhor. Aleluia. Ele nos fez justiça de Deus. O pecado causa em nós uma morte espiritual, irmãos. A separação de Deus. Nós criamos um senso de condenação quando nós pecamos. Um senso de condenação. Por sermos lavados, remidos, por ter descido as águas e nos tornado nova criatura. Quando pecamos, nós criamos em nós um senso de condenação e nós achamos que não somos mais dignos de estar novamente na presença do Senhor, confessar os nossos pecados e orar para que aquilo seja tirado de nós. Um senso de condenação, eu não sou mais digno porque eu pequei. Mas o pecado não faz mais parte da sua vida, da minha vida. Jesus levou naquela cruz toda a nossa condenação. O que nós temos que ter consciência, irmão, é que nós não podemos viver uma vida errônea, uma vida pecaminosa, porque nós somos nova criatura, e nós estamos perante a face de Deus, vivendo uma história com o Senhor. Mas o pecado não faz mais parte. Mas se pecar, dobre o seu joelho, confesse e clame ao Senhor. Aleluia. Vá para a presença do Pai, porque você é a justiça de Deus. Não estou fazendo apologia ao pecado, mas o pecado não faz mais parte, nós estamos absorvidos. Aleluia. Mas se pecar, tenha a humildade de prostrar-se aos pés do Senhor, confessar e começar novamente. Cria em nós o pecado um complexo de inferioridade. Eu não sou digno, não tem mais jeito, eu envergonhei o ministério, eu envergonhei a minha família, eu envergonhei a igreja.
inimigo das nossas vidas quer nos paralisar, nos deixar inconscientes daquilo que nós podemos ser junto dele. Presbítero, quanto que pesa um elefante? 1 tonelada? Alguém sabe quanto pesa, pastor? Um elefante pesa quanto? 1 tonelada? Por aí, né? 1 tonelada um elefante. Irmãos, o elefante, ele é muito forte, ele é muito grande, ele é pesado, ele é forte. Mas o domador coloca ele numa circunstância, numa condição, aonde ele fica sujeito a uma cordinha e um banquinho de ferro. O domador coloca na consciência dele de que a vida dele é aquilo ali, uma cordinha, senta, levanta, vem para cá, vai para lá. Sendo que se ele souber a força que ele tem, ele sai caminhando, arrastando o circo todinho e não tem para ele. Aleluia. E é isso que o diabo faz com a gente, ou tenta fazer, nos condicionar à fraqueza, nos condicionar à limitação, nos faz não enxergarmos a potência que nós somos quando estamos com o Senhor, a força que nós temos quando estamos com o Senhor. Um touro pesa também uma arroba, né? Mais de... Quanto que pesa um touro, pastor Fabinho? Pesa bem. Pesa bem. Então, o elefante 5.000 e o touro 1.000. Um touro. E o toureiro, com um pedacinho de pano vermelho, ele consegue desviar a atenção do touro e fazer ele ir aonde o toureiro quer. Consegue tirar o foco do touro e o touro não ataca, o touro faz o que ele quer, com um pedacinho de pano vermelho, uma fita vermelha. É isso que o diabo faz com a gente, tira a nossa atenção, tira o nosso foco, tira a nossa capacidade de avançarmos, de crescermos como homens e mulheres espirituais que somos. Aleluias. É muito sério, irmãos. Nós temos que saber quem nós somos perante o Senhor. Nós temos que sabermos a força que nós temos perante o Senhor. Juntos somos mais que vencedores. Juntos, não sozinho e separado. Isso significa, irmãos, que nós precisamos uns dos outros para caminhar, para crescer em fé, para romper em fé. Precisamos um dos outros para que a nossa fé seja manifestada entre nós. Com individualismo, com indiferença, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vai ser igual os cabritos, o presbítero Beto, pastor Robinho. Cabrito, dá cabeçada, dá chute, dá coice. Não é a ovelha. A ovelha é mansa. A ovelha, ela é tranquila, ela é obediente, ela ouve a voz do pastor, como eu disse lá na classe do pastor, ela ouve a voz do pastor e ela identifica, porque ela cria um vínculo com o pastor. É a mesma coisa nós com Deus, nós criamos um vínculo com o Senhor. Aleluia. Pensamos que não somos dignos de estar novamente na presença de Deus e orar, mas você é aceito e justificado. Justiça é ser amigo de Cristo. Justiça de Deus é a capacidade ou habilidade de estar diante de Deus sem culpa, sem medo, sem complexo, sem condenação, chamando-o de Pai como se não tivesse pecado antes. Pecou, vai aos pés do Senhor, mas não se afaste. O pecado não é mais a nossa realidade. A justiça é a nossa realidade. Nós somos justiçados. Nós fomos absolvidos.
Justiça, absorção, troca de posição, troca de lugar. Aleluias. Glória a Deus. E o cálice, com o que Jesus fez na cruz, nós fazemos hoje, nós lembramos hoje, através da Santa Ceia, através do cálice. O cálice é a representação da morte espiritual para a vida de salvação. É a nova aliança. O Senhor bebeu o cálice da morte, o cálice da culpa, da condenação, da insegurança, o cálice do vício, da incerteza, da insatisfação, o cálice do medo, o cálice da morte. Ele bebeu esse cálice da morte para que nós pudéssemos tomar o cálice da salvação, o cálice da vida, o cálice